uma próxima. Depois. Não, ele gosta, ok. Não é mal, Arctic, meu. Vocês são Arctic Monkeys e essas coisas. Depois tem Taylor Swift. Não é esse o Pessoal, foco. pessoal, eu estou a responder uma pergunta a sério, ok? Desculpa. Ok. Depois tens o Gil, que na altura estava a fazer uma escola bastante avançada no jazz, portanto ele estava a ouvir muito o bebop e hard bop e essas coisas todas. E tinhas o Rafa, que na altura era... Opa, o Rafa, para mim, sempre a banda que mais obcecou foi a cena do Queens of the Stone Age, saber? Ah, Ou caraças. seja, tinhas quatro indivíduos... E o Gil também, Mas o Gil... foda-se. Está-se bem, não há problema. Não é isso que eu estou a dizer. Ótimo, A diferença... adoro-me. A cena que eu acho do Gil, e isto, se o Gil estiver a ouvir, ou se alguma vez ele for a ouvir, eu acho que o Gil é uma mistura entre um ganda baterista de jazz, do bebop e do hard bop, e dessa fase da altura do jazz clássico dos anos 30, 40 e 50, misturado com a força do John Bonham. Estás a ver? Ele era um baterista extremamente técnico, mas também com muita força mesmo. Agora, com a banda como ela existe no momento, eu já expliquei as minhas referências e as do Ramos. A parte mais interessante é que a banda divide-se em três. Tens o gosto mais ou menos, não quero dizer uniforme, mas o Miguel e os André existem mais ou menos no mesmo plano a nível de influências. E eu e o Ramos existimos assim mais ou menos numa bifurcação. Sendo que eu vou mais para o experimental, barra Brian Wilson, Beach Boys, Captain Beefheart, Frank Zappa, essas coisas todas, mas também eu adoro música pop. O Ramos vai mais para o pop. Ramos, desculpa eu estar... Sim, não, isso não é um... Não é um insulto todo. Eu sei. Agora é porque dizes desculpa. Mas não é um elogio, mas também não é um elogio. Miguel, aliás, não é o Miguel, é o Magnet. O Magnet é que diz. O Magnet é que diz. Não é o Miguel Rio, é porque ele é fixe. O Magnet está a meter nojo. Mas basicamente, claro que uma banda é sempre muito mais interessante quando há uma mistura de influências. Mas todos temos a cena uma mistura de referências. Agora, a parte mais importante de uma banda, a parte mais importante de uma banda onde há uma mistura de referências para mim é que haja um diálogo. Porque, e isto é uma coisa que eu acho que eu gosto muito nos Lazy, eu acho que é uma coisa que eu não quero muito dizer que eu fui a única pessoa da banda que cultivei isto desde o início, mas eu sempre achei que os Lazy fossem um coletivo mais do que uma banda dirigida por uma única pessoa, não é? Até porque eu sou um gajo muito preguiçoso, então preciso de alguém que puxe por mim para eu poder começar a compor. Então, eu por mim, eu não me vejo como um Lennon McCartney e Jagger Richards, eu vejo-me como um gajo que, por acaso sou frontman de uma banda que vou acabar por interpretar músicas que eu compus, ou não compus, ou co-compusei, ou não, com outras pessoas, desde que a diversão esteja lá. Sim. É isso. Boa. Cristiano, olha, Miguel, tens mais uma pergunta, Miguel? Sim, tenho. É assim, eu tenho um bocado de receio que... porque há artistas que ficam um bocado... ou podem ficar um bocado ofendidos com esta questão. E vem. Numa altura, não é só de agora, mas fala-se muito das bandas... terem músicas em português, até por uma questão de valorizar a língua e não sei o que é. A minha questão é mesmo no sentido de se gostam mais de escrever em inglês, se optaram pelo inglês porque pode chegar a mais pessoas, se é só porque querem, se há uma razão sequer. O Tommy é inglês. Sim, o Tommy é inglês. É que o Tommy é cerca de 30% inglês, outros 30% português, e depois os 40% que restam
eu não sei se é cerveja ou vinho tinto. Não, o Tommy não bebe muito vinho tinto. Não é vinho. É brandy, caralho. O Tommy é brandy. Não, para responder à tua pergunta, opa, eu já tentei compor em português, já tentei cantar em português. Eu não gosto nem do meu verso em português, nem da minha voz em português. Okay. Portanto, eu fiquei... Pá, se outra pessoa da minha banda quiser tentar cantar em português, eu estaria mais do que à vontade de os deixar tentar, mas eu não gosto da minha voz. Só tentar. Não é só tentar, o Miguel. Não, desculpa, não é o Miguel, é o Magneto. Vai te foder, caramba. Boa. Mas que nome de merda que arranjaste, mano. Foda-se. Acho que é por facilidade, ou seja, tu compões em inglês, não é? Porque pensas, não é? Porque pensas em inglês, porque pensas algo na história em inglês, não é? Acho que é. Mas isto é uma... Mas, por exemplo, já tocámos uma cover do António Variações. Mas eu só me queria explicar porque realmente a pergunta do Miguel é pertinente, porque realmente somos uma banda de todos portugueses, todos nascidos em Portugal, mas que se calhar é verdade que há muitas bandas que são portuguesas que cantam em inglês. Há aquele típico caso dos anos 60, os Shakes, não é? Os Shakes que tinham como é que eles se chamam? O Cid. Não, o Cid era do Quarteto 1111. Era outro. São duas coisas muito diferentes. Sim, por acaso são. O Quarteto 1111 cantava em português e os Shakes cantavam em inglês. Eu não estava a ser irónico, eu estou a dizer... ok. É mesmo mas muito pronto, diferente. isto para responder, não é por nenhuma desvalorização da língua portuguesa que cantamos em inglês, é simplesmente pelo facto que eu, por acaso, consigo cantar noutra língua melhor do que consigo cantar noutra, não é? Claro. Para responder à tua pergunta, Miguel, não sei se... não sei se o Tommy fala inglês em casa, por exemplo. Epá, logo aí é um sinal de que é uma língua que lhe vem muito naturalmente. Claro. O Tommy fala muito bem em português, é um gajo que sabe orar muito bem, e só para verem fala ainda melhor em inglês, por isso só fazia sentido ser em inglês. O gajo, ele está connosco e está a falar português tripeiro. Se for preciso o pai liga-lhe e ele está a falar inglês, é uma cena super natural, por isso acho que depois é capaz de ser, eu não sei, tu a adivinhar, Tommy, tu é Reino Unido, não é? Sim, exatamente. Ou seja, vai ser. Pai... Sim, mas sim, desculpa, diz. O meu pai é do Reino Unido, a minha mãe é portuguesa. Ok. Fala inglês, Tommy. Why do you want me to speak English? Why do you want me to speak English now? Pronto, estás a ver? Eu não estava à espera que tu fosses dizer que sim, é isso, desculpa. Well, I'm just fucking doing it because I've got like 4 or 5 glasses of wine down my neck and I'm fucking drunk and you know what are we? Falar só em inglês da Escócia era incrível. Uma das últimas tours que fizemos, havia uma série de pequenas partidas que o Tommy decidia fazer-nos. Nós, enquanto músicos, tínhamos que fazer um esforço para não nos partir a rir enquanto tocávamos, porque o Tommy decidia fazer cenas do género cantar uma música do início ao fim com um sotaque irlandês, sem nós sabermos. Epá, e um gajo tinha que tentar manter ali o estofo, não é? O nível, não é? Eu olhava para o gajo, o que este gajo está a cantar? Porque depois vocês quase nem sequer percebem, não é? Porque é um sotaque sequer tão cerrado, não é? Que vocês até ficam meio... Ou seja, tu começas a tocar a música, não é? Tu começas a tocar a música e depois o gajo começa a cantar e peraí, peraí. Ok, e agora? Vamos atrás dele, assim, botem, vamos atrás. E no fim pensas, será que ele vai fazer isto na próxima música, que é assim uma mais melódica e não sei o quê?
Isso é um desafio do caraças. Faz Espetacular. parte, claro, quando tocas o mesmo alinhamento durante tantos dias assim. Não, mas isso acontecia quando o concerto estava vazio, geralmente. Pouca gente, tipo um gajo está entretido, o Tommy começava a pôr estas piadas. É verdade. E era melhor que os outros só por as piadas. Boa. Oh, Cristiano, tinhas uma pergunta? Eu que tenho. Eu queria lhes perguntar aos 4, o Tommy, entretanto, que é para mijar. Entretanto, volta e tu repetes. Tem uma bexiga pequena. Ok. Queria-vos perguntar, em termos de género, se vocês se colocam efetivamente, muito concretamente, num género musical, ou se é rock, mas é... Eu acho que é rock muito, não é? Mas é muito no rock, é meio baseado, sim, sei lá. Sim, se tivesse. Não, mas por perguntarem o vosso género musical, vocês dizem simplesmente rock, ou são mais específicos, ou... Eu digo rock, pessoalmente. Eu também digo rock. Ou seja, sei lá, eu lembro-me, olha, que quando fizemos o Easy Target, não é, que estávamos naquela pica e não sei o que e tal, e que a malta dizia, isso é punk rock, não sei o que, não, e era. Lá, é rock. Era. Sim, é isso, mas o estar a subjugar a coisa... Lá está. Se quisermos ser muito específicos, cada álbum que se fez vai ter um subgénero diferente. Opa, sim, se fosse mesmo específico, até há música. É rock. Opa, se fosse mesmo específico, é à música. E até à parte da música. Há música, claro. Agora generalizar é rock. É som. Havia músicas no Easy Target que não eram tão punk rock assim. E também, não, por exemplo, no segundo disco, foi naqueles 2 anos em que a vaga era toda a gente lançava discos psicadélicos e iguais aos discos de Tame Impala e não sei o que e tal. Mas nós não somos uma música, não éramos uma banda de rock psicadélico, não é? Então, claro. Mas bebemos um bocado dessas influências, mas não fizemos um disco psicadélico nem nada que se parecesse. Curiosamente, a minha música favorita do vosso do Easy Target é precisamente uma música que não é punk rock, é Frosted Glass, é assim um bocadinho mais, não é? É interessante que tu falas dessa música, é interessante. Então, essa música foi não sei se conheces os primórdios dos Pink Floyd. Primórdios não. Mais ou menos. A fase do Syd Barrett. Mais ou menos. Não profundamente, sim. Sim. Foi a minha tentativa de ser o Syd Barrett. Ok. Mas também eu gostei muito. É a minha favorita. Sim, eu gosto. Por acaso já não tocamos essa música há algum tempo. Sim. Não é? Próximo concerto que eu esteja lá, que eu vá ver, vão ouvir um gajo assim a meio do concerto. Toca a Frosted Glass, caralho! E pronto, vocês. Vidro fosco! Vai ser. Exato, é mais ou menos isso. Nós até colávamos com outra música, essa que era com Queen Anne. Com a Queen Anne. Queen Anne, yeah. Ok. Lembro-me que foi uma transição lixada de aprender naquele mês de... Aquele mês antes da tour? Que tu ias para... Que ele estavas a dizer há bocado que ias com o Tommy e ficavam ali horas a bater. Por acaso isso é uma... Por acaso isso... Ficámos que 3 horinhas ali? Era. Ficámos ali tempo. Mas eu, por falar em tours, e por falar em Zandré, e por falar em Lazy, por falar em mim, e no Ramos, e no Miguel, e por falar em toda a gente. E por falar só. E por falar. Eu acho que há uma coisa que ir em tour que eu me estou a lembrar agora, faz uma coisa a uma banda, que é podes ensaiar na tua sala de ensaios quando tu quiseres. Agora, eu lembro-me, nem sequer foi nessa digressão europeia, que foram quase 3 semanas, foi que nós fizemos em 2019, por Espanha, e fizemos aquele concerto também em França. Quando nós voltamos para Portugal, acho que nós demos um concerto nos Maus Hábitos, não foi? Yeah. E toda a gente disse, depois de acho que foram 10 dias na estrada, 10 dias de porrada, a banda chegou ao Porto tight. Estávamos na batata mesmo. Foi na batata. Foi dos melhores concertos. Isso é incrível. Sempre.
Portanto, as tours acabam por ser um bocado aqueles ensaios mesmo intensivos, não é? No fundo, são coisas... O som é sempre tão diferente, de sala para sala, pá, e tens salas em que estás à espera de, ok, aqui pode ser que vá muita gente, e depois vais ver e afinal já não vai. E outro concerto é que não estás à espera de nada, que é só assim um barzinho pequenito e não sei o quê. Exato, e depois tu afinal, tens o horário... está cheia e tu ficas... Exato, e tu tens o horário que diz, tem que chegar às 7 da tarde, às 9 da noite jantar, às 10 tocar. E nós chegamos às 9 da noite e o soundcheck é às 9h30 e o jantar é às... E depois estás nisto todos os dias, ou seja, cada vez o soundcheck é tipo 3 minutos. Vão encurtando, sim. E pronto, há uma espécie de uma... Eu estou-me a cagar para isto. Está feito. O nervosismo morreu ao fim de 9, 10, 11 datas. E um gajo... E depois disso... É uma coisa que eu acho que... Pronto, hoje em dia também não há... Já não estamos nos anos 60 e 70 em que as bandas têm datas que duram meses, não é? Agora as bandas têm, tours que duram meses. Agora é mais comum uma tour durar uma semana e meia, 2, 3, um mês no máximo. Antigamente, estava a ver no outro dia um documentário sobre os Beach Boys e sobre o Chuck Berry e sobre isso tudo. A vida deles era uma digressão. Eles para ganharem dinheiro, eles tinham que dar concertos noite após noite, após noite, após noite, após noite. Agora não, agora gastas dinheiro a dar concertos. Exato, agora gastas dinheiro porque ninguém quer saber de música ao vivo. Ninguém quer saber de música ao vivo. Só querem saber de festivais. Eu acho que quando fizemos aquela por Espanha que a coisa funcionou. Tá, porque a malta... Ramos, isso é porque não te lembras daquelas noites em que tínhamos 2 pessoas e um cão a ver o concerto. Não, mas... Ou seja, quando são sítios, pronto, que a coisa que é mais ou menos bem promovida, pronto, na altura os espanhóis tinham mais essa abertura a ir ver concertos no sítio deles, ou seja, nós íamos... Fomos pá, não sei. Não, desculpa, tu é que encravaste. Nós é que não sabemos onde é que tu foste. Eu? Ok, desculpa. Diz, Ramos. Ficaste cortado a meio, não se percebeu. Sim. Desculpa, ou seja, nós fomos... Já agora, desculpa, aproveito só para dizer que tivemos um comentário a dizer que são notórias as influências de Pink Floyd na Frosted Glass. Pronto, só para ficares descansado, Tommy, está lá. Percebe-se, ok? Boa. Entretanto, o Miguel já está no serviço do Uber. Ele chega aqui às 10h30 e já vai do Uber. Exatamente. Está aqui um cliente. Está ali um indivíduo que eu não sei quem é, mas está tudo bem. Está tudo bem. Ok, mais um elemento na live. Mais um elemento na live. Assim, muito aleatoriamente, temos mais uma pessoa. Isto hoje estamos completamente a bater recordes de elementos presentes numa live. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fantástico. Olha, eu estou aqui a autoconvidar-me para os Lazy Faithful. Se quiser um teclista, eu vou de borla. Opa, de borla é bom. Vamos pagar em álcool, não sei se... Pronto. Mas estavas a dizer, Ramos. Puta barata. Sim, pronto, que me lembro de ficar impressionado com essa cultura em qualquer terriola há um centro de jovens, é um centro de povo que vai ver os concertos ao vivo. Houve um concerto mítico que tivemos agora nesta última, como é que se chama? Eu nunca me lembro. O Ramos está condenado. Ramos, tens que atualizar o tarifário do NetVoz, porque... Eu acho que eu estou em casa dos meus pais e essa merda, eu não tenho net aqui. Aquele concerto que fomos agora na última tour, que eles até nos deram uns pins, como é que se chama isso? No Quatre Station foi em Pedreguer. Não, mas foi em Espanha ou em França? Foi Espanha. França? Espanha, desculpa. Espanha.
Pronto, e eles tinham uma comunidade inacreditável de malta que ia ver todos os concertos, era mesmo uma comunidade, pá, do rock, daquele rock cru, estás a ver? Sim. E lembro-me, pá, de ter ficado impressionado com isso, de haver essa cultura, ou seja, é bom que agora que que quando isto voltar a abrir, não é? Que se possa voltar a ter esses pequenos públicos, esses pequenos palcos que nos ajudam imenso e que tem imensa piada. Sim, eu tinha algumas perguntas para fazer, mas antes disso, antes dessas perguntas, dizer uma coisa importante, que é, se ainda não nos seguem, sigam-nos nas redes sociais e no Twitch e façam aí aquele follow maroto. Também estamos no Spotify, se nos estiverem a ouvir no Spotify. Sigam os Lazy Faithful em tudo o que é rede social, Facebook, Instagram e essas coisas todas, e ouçam a música deles, que vale a pena. Pronto, isto só para fazer aquela mítica publicidade do costume, só porque tem de ser. E para além disso, queria agora falar um bocadinho sobre o Nice Price, não é? Que é o vosso último álbum, que eu particularmente gostei muito. E que é assim, eu sinto uma coisa muito. Há uma coisa que eu gosto muito no vosso som, e que vocês agora podem eventualmente falar um bocadinho sobre isso ou não, que é. Vocês têm partes de instrumental muito compridas, o que eu acho maravilhoso, porque normalmente uma banda, ou quando está a ver se cresce, e eu quando digo está a ver se cresce, está a ver se cresce, portanto, vendem-se um bocadito, ou pelo menos quando estão a ficar um bocadinho maiores, procuram meter aqueles pronto, vai o refrão 4 vezes e pronto. E vocês não, vocês procuram, eu acho isso tão interessante e é tão rico, e acho que é uma coisa que se está a perder. Querem falar um bocadinho do vosso processo de criação? Como é que vocês fazem para... Portanto, eu já sei que o Tommy compõe as letras, não é? Pelo menos. Mas depois, como é que vocês fazem? Juntam-se todos numa sala e gemam e o que sair vocês depois fazem? Como é que acontece? Isso é uma questão muito interessante, por acaso, porque... primeiro, até o processo de criação mudou neste álbum, não é? Sim, mas eu só queria dizer uma coisa, que é, em primeiro lugar... E eu vou dizer isto porque eu vou deixar o resto dos elementos falar sobre aquilo que eles gostam, mas só para vocês perceberem, o meu álbum preferido, para mim, a minha Quinta Sinfonia de Beethoven do século XX, é o primeiro álbum dos Ramones, que é capaz de ser o álbum mais repetitivo de sempre. Mas... para mim foi o facto de conseguires compor um bom chorus, um bom refrão, eu acho que não devia de ficar esquecido. Toda a gente gosta de ser muito eu vou para ali, não sei o quê, ser muito jazz, ser muito procurar ser criativos à força, não é? Exato, como é que se diz? Gosta de ser muito intelectual, mas nós todos temos que nos lembrar que a música penetra os nossos sentimentos de formas diferentes. Para alguns é à força, para outros é uma coisa mais nuanceada. E eu acho que, por um lado, por exemplo, tens, sei lá, Yoko Ono, e pelo outro lado, ou seja, tipo, o que é isto? E pelo outro lado tens os Ramones, o que é isto? Ok. Ou seja, tens arte e tens arte, não é? Sim. Só que deste lado é uma arte que eu quero compreender, só que não me dá tesão. Okay. Deste lado quero compreender e compreendo e dá-me grande tesão. É muito mais consensual. Ok, faz sentido. E só que esta é a minha história, esta é a minha resposta à pergunta. Eu gostaria de passar o micro aos outros. Força. O processo tem variado. Sei lá, lembro que nos primeiros 2 discos, que era o Tommy e o Rafa, pronto, que compunham a melodia e a letra das coisas, e nós depois íamos atrás daquilo, não é? Ensaiávamos as músicas 4 ou 5 vezes, pronto, depois víamos se era possível para gravar ou não, pronto, como é que era a estrutura da coisa e tal. Neste último disco foi uma nova abordagem, o Nice Price, ou seja, fomos os 4 para uma quinta de Alvarinho,
E então ficámos lá numa residência artística e então, tínhamos ideias para algumas músicas, não é? E fomos desenvolvendo essas ideias lá, ou seja, estás o dia todo, não é? Estás 8 horas por dia em que o teu trabalho é fazer as músicas, pronto. E dessas ideias é que surgiram as músicas do Nice Price. E fizemos assim, mas estamos sempre à procura, já tivemos ideias em que tivemos a matutá-las em ensaios e estudar, já amávamos um bocado, pronto, e não íamos a lado nenhum. Agora temos tido outras ideias e cada um faz uma maquete ou juntamos e mostramos aos outros para ver como é que a coisa poderá evoluir, mas é isso, é sempre um processo que estamos sempre a aperfeiçoar, de certo modo. Sim, a aperfeiçoar e a mudar. Mas acho que o caminho, ou seja, essa coisa que estavas a falar aí das estruturas e do ser, por exemplo, eu como sou o gajo mais pop da coisa, sou adepto de fazer isto só 4 vezes e depois um refrão só 2 e um pré-chorus e não sei o quê, pronto, e acabar, pronto, assim, crescendo, pronto, e depois acabamos. Mas com as músicas de Lazy não é nada assim e eu adoro tocá-las. Ou seja, tentamos fazer aqui sempre um misto entre as duas coisas e todos também chegamos às conclusões que esta música tem uma volta a mais, não é? Não é quando tu estás ali a tocar já, isto aqui, pronto, tem uma volta a mais. Agora, acho que nas músicas, por exemplo, nas músicas do Bringer, estavas a falar, e mesmo no Nice Price, acho que não temos assim nenhuma música que tenha voltas a mais ou que seja chata de se ouvir. Ou que para mim não é nada chato. A componente da voz... É isso, mas até chegar ao produto final, nós também chegamos ao produto final assim, com essa rapidez. Ou seja, não tivemos com tanta busca do resultado final, quantas voltas é que isto tem ou não. Algumas músicas acontecem, mas não é em todas, ainda bem. Acho que ainda temos essa sensibilidade para saber o que é que funciona, por quanto tempo, não é? Quanto tempo é que conseguimos esticar isto. Mas principalmente eu acho que uma grande ajuda, em que não tivemos com o Nice Price, mas que vamos tendo ao longo ao vivo, isto funciona ou não, não é? Nós temos músicas, se não sabíamos, não é? Não sabíamos se funcionava ao vivo ou não. E quando tocas ao vivo, vais a uma tour e tocas ao vivo essa música e não consegues tocar porque faltam elementos, falta teclas, não é palmas, falta outros elementos que... Diga, estou à espera. Eu já estou com a placa de som. Nós estamos a buscar a placa de som agora. Faltam outros elementos, pronto, que podem até complementar a música que no estúdio tu tens e que ao vivo não tens. E essa seleção é sempre feita, não é? Esse processo. Ao vivo até aumentamos as partes, ou até encurtamos as partes, ou colamos uma música noutra porque achamos que aquilo funciona bem. É sempre um processo assim um bocado... Rames, deixa-me só... 5 minutos de intervalo para eu ir fumar um cigarro. Okay. À vontade. À vontade. Eu já volto. Estás à vontade. Até já. Pronto. Ramos, deixa-me. Desculpa, queria só pegar na. Eu tenho uma pergunta para te fazer depois, André, mas sim, vai, força. Era só para complementar esta resposta do Ramos, porque acho que é importante falar da diferença que foi diferente a compor o Nice Price. Em parte porque 50% da banda eram outros elementos. Certo. E a cena de ter sido feito em residência artística acaba por ser também uma necessidade. Porque nós não nos conhecíamos musicalmente o suficiente, percebes? Nem pessoalmente, muito bem, ou pouco. Nem pessoalmente, muito bem. Eu já conhecia mais ou menos o Tommy, já tinha feito aquela outra tour com eles, mas nunca tinha passado para a parte criativa. Eu estava a tocar 100% das músicas feitas pelos outros. Batatas fritas? Vocês bom a Mac agora, é? Não é Mac, é parecido. Alguém quer alguma coisa? É isso mesmo. Obrigado. Ele assim, alguém quer um teclista de borla, sou eu. Okay. Ou seja, a residência artística foi muito útil porque conseguimos nos focar 8 horas por dia para compor e ao mesmo tempo a perceber o que é que resulta tocar com esta nova formação musical. E foi ótimo no espaço de 15 dias ficar um disco feito, não gravado, mas